Valendo. Análise textual. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Primeiro, vamos desfazer a confusão que se faz entre o que seja compreensão textual e o que seja interpretação textual. Vou repetir o que eu disse antes de começar a gravar a aula. Compreensão e interpretação estão em campos diferentes. A compreensão de um texto é a análise do texto, é a decodificação do que está no texto, do que está nas linhas do texto, ali nas frases, nas ideias. Ou seja, compreensão está nas linhas do texto, está escrita no texto. Quando eu quero analisar uma questão e eu percebo que ela é de compreensão, eu vou procurar as respostas onde? Nas linhas do texto. Ou seja, basta que eu volte ao texto, leia-o com calma e a resposta vai estar ali. Então, a compreensão é uma análise direta. Né? É uma percepção clara do que está ali no texto, sem precisar de muito esforço cognitivo. Eu tenho ali o foco no texto. Uma questão de analisar de forma clara e objetiva o que o autor escreveu nas linhas do texto. Tá certo? Se eu fosse simplificar isso aqui de compreensão, eu diria assim: compreensão está no texto. É só você voltar. Ah, eu não consegui encontrar a resposta. Onde será que está? É de compreensão? É, então está no texto. Eu vou voltar ao texto, ler o texto com calma, porque a resposta vai estar ali, naquelas linhas do texto. Já a interpretação, aí é um pouco mais complexo. A interpretação não está no texto como as questões de compreensão. A interpretação está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar ideias do texto com a realidade. Ou seja, é o entendimento subjetivo. São as conclusões que o autor tirou a partir da leitura que ele fez do texto. Pessoal, então as questões de compreensão, as respostas não estão no texto? Não necessariamente. Estão além do texto. Então, interpretação está nas entrelinhas, está fora do texto, está além do texto. Ou seja, segundo Marcuse, Luiz Antônio Marcuse, ele diz o seguinte, que existe uma conversa, existe um diálogo entre autor, texto e leitor. É aqui que entra a tal da interpretação. O autor vai conversar com o leitor vai conversar com o autor. E qual é o meio que eles vão usar para essa conversa? O texto. Quando alguém escreve, põe sempre ali uma intenção. O que os linguistas chamam de intenção comunicativa. Professor, como assim intenção? Beleza, vamos explicar o que é intenção. Quando você está na aula e você chama o professor, você tem uma intenção. Ou pedir uma explicação, né, de algo que você não compreendeu. Ou pedir para ir ao banheiro. Pedir para encher a garrafinha. Né? Vocês gostam disso. Enfim, existe uma intenção ali. Reclamar que um colega está atrapalhando a sua atenção. Pedir para ir falar com o diretor. Enfim, existe uma intenção. Quando o professor chama o aluno, existe uma intenção. Ele pede para o aluno parar de barulho, ele pede para o aluno copiar a atividade, ele pede para o aluno, de repente, ir pegar algo para ele com direção. Enfim, existe uma intenção.
Tudo que você faz, tudo que eu faço, existe por trás um propósito, uma intenção. Portanto, ao escrever um texto, o autor tem uma intenção. E essa intenção comunicativa, né, esse propósito comunicativo, é essencial para que nós entendamos o que o autor quer dizer naquele texto. Eu vou pegar um texto, eu, leitor, vou ler o texto, buscando entender a intenção do autor. O que o autor quis dizer com isso? Qual a intenção do autor ao escrever esse texto? E é qualquer texto. Eu falo texto, mas pode ser um texto, pode ser uma crônica, pode ser um livro, romance, ou qualquer livro. Quando o autor escreve um romance, ele tem uma intenção. Quando o autor escreve um texto sobre, por exemplo, bullying, sei lá, ele tem uma intenção, né? Que é alertar acerca do bullying. Né? Quando o autor escreve um texto sobre, sei lá, uso das drogas, ele tem uma intenção, né? Que é a prevenção, o cuidado com o uso das drogas, enfim. Sempre existe uma intenção. E a nossa missão enquanto leitores é descobrir essa intenção, é perceber qual é a intenção do autor ao escrever aquele texto. E a interpretação está aí, tá certo? É uma análise indireta, é uma percepção sutil. O foco não está no texto, olha só. O foco está no contexto. A interpretação, o foco está além do texto, está no contexto. Todo texto tem um contexto. Ou seja, todo texto é escrito num contexto, numa situação, num ambiente. Além de querer atingir um objetivo, além de ter um propósito, é interessante perceber, para que você consiga entender o propósito do autor, a intenção do autor, você precisa entender o contexto em que aquele texto foi escrito. E, de repente, olha só como é interessante, né? Como a compreensão e a interpretação textual passam por diversas situações. Para você entender um texto, você precisa entender um contexto de criação. Ou seja, quando ele foi criado, o que acontecia no mundo quando aquele texto foi criado. Por exemplo, um texto escrito em 1945 foi escrito num contexto e retrata exatamente aquele contexto. O que acontecia no mundo em 1945? Estava terminando a Segunda Grande Guerra Mundial, né, que foi de 1939 a 1945. Então, o texto produzido nesse período, ele foi produzido no contexto de guerra. O mundo estava em guerra. Então, tudo que se produziu nesse período, de 39 a 45, literatura, romance, poesia, contos, crônicas, música, pintura, escultura, tudo que envolvia arte, literatura, que foi produzido nesse período, retratou o contexto de guerra. Então, uma dica para vocês, ó. Tá lá um texto na prova. Antes de começar a leitura do texto, você lê o título, aí você vai lá para o finalzinho do texto, que lá tem, geralmente tem a data de publicação, em que ano foi publicado, e de onde aquele texto foi tirado. Por exemplo, de uma revista, da revista Veja, da revista Isto É, enfim, de uma revista. E você conhece o teor de publicação daquela revista, então você vai ter uma ideia do que o autor daquele texto ou aquela revista quis dizer. Porque você conhece as matérias que a revista publica geralmente. Ah, aqui é uma revista de fofocas. Aqui é uma revista mais voltada para o público feminino. Aqui já é outra voltada para o público
infantil, infanto-juvenil. Aqui é voltada para o público LGBTQIA+. Aqui é voltada para o público adulto, classe média, enfim. Conhecer tudo isso vai ajudar você a interpretação e a compreensão do texto. A gente acha que é só pegar o texto ali e olhar e dizer, pô, não entendi. Claro, você tem que ter toda essa visão de contexto de produção, do meio que aquela revista, aquele texto é veiculado. Aquele texto saiu aonde? Na revista digital? Na revista impressa? Saiu num site de notícias? Saiu num site de fofocas? Tá entendendo? Por isso que às vezes a gente olha para o texto e diz, puxa, não entendi, que texto difícil. Primeiro, a gente não tem o hábito de leitura. O brasileiro em si, infelizmente, não tem o hábito de leitura. Isso é uma grande falha do brasileiro. Enfim. Eu não gosto de ler. Paga-se um alto preço por não gostar de ler. Professor, eu não gosto de ler, eu tenho... Tudo bem, mas você vai pagar um preço muito alto por não gostar de ler. Tá entendendo? Muito alto. Porque um desses é essa questão de interpretar, compreender. Tá certo? Então, observe o seguinte: o contexto é essencial para que você entenda o texto. Não esqueçam do printzinho aí, viu? E põe lá no grupo. O contexto é essencial para você entender o texto. O texto foi produzido em que contexto? Observe. Eu sempre uso esse exemplo que eu acho bem interessante. Agora, você pode chegar lá na aula presencial, lá na escola, com uma camisa ou com um boné com 13. Ou com a camisa ou com o boné com 22. Ou com a camisa ou com o boné com 15. Não tem nadinha. Hoje não tem nadinha. Por quê? Porque 13, 15 e 22 estão fora do contexto. São apenas números. Ou então, estão num contexto em que esses números não representam siglas partidárias. Por exemplo, na época da política, aí em CG, por exemplo, não é permitido que você vá para a escola com uma camisa verde, com 15, por exemplo. Por quê? Porque no período de campanha eleitoral para prefeito, o 15 e o verde representam um partido. O 13 e o vermelho representam outro partido. O azul, sei lá, representa outro partido. Então, naquele contexto, não é permitido fazer manifestação na escola. Então, basta uma camisa verde ou vermelha ou azul, na época da política, dentro da escola, para já virar um burburinho. Por quê? Porque existe ali um contexto da política. Hoje, 13, 15, 22, 50, amarelo, azul, preto, são simplesmente cores. Entenderam o que quer dizer o contexto? O contexto é a situação, tá certo? É o momento em que aquilo ocorre. Então, compreender o contexto em que o texto foi produzido é essencial para que você entenda, para que você compreenda o texto. Olha só, importante. É possível compreender um texto sem interpretá-lo. Por quê? A compreensão está ali, nas linhas do texto. Mas não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Então, para você interpretar o texto, tem que compreender. Por isso que interpretar é um pouco mais difícil. Porque na compreensão existe somente aquela leitura superficial. Na interpretação, exige que você conheça, que você leia o texto, mas que você vá além do texto. Para interpretar, você precisa antes compreender o que está no texto, para depois ir além, ir nas entrelinhas, ir no que está fora do texto. Certo? Professor, mas como é que eu vou saber o que é compreensão? Você falou aí que é diferente. Você explicou por que é diferente.
Mas como é que eu vou diferenciar na hora do texto? Como é que eu vou saber? Essa questão aqui é compreensão. Essa questão aqui é interpretação. Vamos saber porque existem dicas, existem macetes para você saber quando a questão é de interpretação, quando ela é de compreensão. As questões, elas têm comandos, tá certo? O que é um comando? É ali o início da questão. É ali naquele início onde você vai saber se a questão é de compreensão ou de interpretação. Reforçando aqui, quando a questão é de interpretação, de compreensão, a resposta àquela questão estará onde? No texto. A questão é de compreensão. Não precisa fazer muito esforço, pensar muito. É só ler o texto com calma. Você vai encontrar a resposta ali nas linhas do texto. A compreensão, as respostas estão no texto. Como é que eu vou saber, pessoal? Olha só. Se você pegar a questão e tiver assim, ó, segundo o texto, pronto. A questão inicia assim, ó, segundo o texto, não tem erro. Essa questão é uma questão de compreensão. Segundo o texto, tal, é uma questão de compreensão textual, tá certo? É uma dica. Quando você vir no seu texto, sua prova, segundo o texto, já sabe. A resposta àquela questão está nas linhas do texto. É só você voltar e ler com calma, que você vai encontrar a resposta tranquilamente. Memorizem esses comandos. Né? Como eu falei, eu vou deixar ela gravada e tal. Eu posso enviar esse PDF para vocês depois. O PDF dessa aula. Esse material transforma em PDF e mando para vocês. Enfim. Mas estudem isso, que vai fazer uma diferença grande a partir de hoje. Grande, grande. Outra questão, outro comando. É esse, ó. O autor do texto diz que. O autor do texto diz que. Tal. Quando você vir o autor do texto diz que, já sabe, temos aí mais uma questão que vai exigir a compreensão do texto. Vai exigir que eu busque as respostas nas linhas do texto. Tranquilão? De repente, aparece assim, ó. O texto informa que outro comando de questão que indica que ali a resposta está no texto. Mas uma questão que indica a compreensão, que é uma questão de compreensão textual. No texto, tal. Então, esse no texto também indica que é uma questão de compreensão. Então, eu tenho esses 4 comandos. Isso são chamados de comandos. Comandos de questões. Comandos. Se você encontrar qualquer um desses comandos, você já sabe que a questão é de compreensão. Você pode pegar depois da aula e colocar na internet lá no Google questões sobre compreensão e interpretação. E vai observar que existem esses comandos que eu estou passando aqui para vocês. Esses comandos são gerais, universais. Esse tipo de comando é compreensão. Ah, professor, beleza, agora eu já sei. Quando eu vi algum desses 4 comandos, eu já sei que aquela questão está pedindo a minha interpretação. Ok, perfeito. Mas a minha compreensão, desculpem, a minha compreensão. Perfeito. Mas e a interpretação, como é que faz? Tem comandos? Tem. Relembrando que as questões de interpretação, a resposta está fora do texto. Está além do texto. Está nas entrelinhas. É aquela parte que eu falei agora há pouco, do diálogo. Você vai ter que dialogar com o autor através do texto. Você vai ter que descobrir a intenção do autor através da leitura do texto. Quando se escreve, eu falei, se tem uma intenção, né?
Só que o autor, quando ele escreve para um certo público, ele espera que aquele público ao qual ele se dirige através do texto tenha mais ou menos uma noção daquele assunto que ele está falando. Então, ele não escreve tudo nas linhas. Ele deixa lacunas para que o leitor do texto preencha essas lacunas com o conhecimento que tem, com o repertório que tem, repertório sociocultural, repertório de bagagem vocabular, tá certo? Conhecimento de mundo, experiência de vida, tudo isso acrescenta, tudo isso interfere, tudo isso ajuda na compreensão e na interpretação, principalmente, do texto. É preencher, é entender o que o autor quis dizer. Seu conhecimento de mundo, sua experiência de vida, suas vivências, suas leituras, né, vão influenciar. Então, se você é uma pessoa que lê bons livros, que assiste a bons filmes, a boas séries, que ouve boas músicas, você tem uma vivência que vai ajudá-lo a interpretar de forma mais proficiente os textos. E o mundo como um todo, né? A gente materializa no texto, mas a interpretação está a todo momento acontecendo. Né? Você olha o contexto ao seu redor e você consegue perceber certas coisas. Por quê? Você interpreta-as a partir da sua bagagem de leitura, de vivência, enfim. Tá certo? Então, eis aí a questão da interpretação e vamos aos comandos de interpretação. Eu vou voltar aqui para relembrar os comandos de compreensão. Segundo o texto, o autor do texto diz que o texto informa, no texto, 4 comandos de compreensão. E os de interpretação? Primeiro, vai logo aí 3 comandos. Quando você ouvir assim, ó, depreende-se tal, 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 tal. Interpretação. Depreender é tentar, vamos assim dizer, adivinhar, grosso modo, o que o autor quis dizer, mas não disse claramente no texto. Interpretar, grosso modo, é isso. É você tentar adivinhar o que o autor quis dizer. Ok, Cecília, tudo bem. Então, depreender, inferir e concluir é a mesma coisa. Se você encontrar assim, depreende-se do texto, ou infere-se, ou conclui-se do texto, esses 3 comandos, desculpa, são comandos de interpretação. Ou seja, a resposta não está ali no texto, nas linhas do texto. É o que o autor quis dizer. Você vai ter que tentar adivinhar o que o autor quis dizer, mas não escreveu claramente ali. Certo? Então, 3 comandos logo aí. Depreende-se, infere-se e conclui-se. Se você quiser traduzir, esses 3 comandos significam a mesma coisa. Você pode dizer, conclui-se do texto, é a mesma coisa de infere-se, é a mesma coisa de depreende-se. Grosso modo, pode ser tido como sinônimos, tá certo? Só são esses? Não. Olha só. O texto permite deduzir. O texto permite deduzir, fazer deduções, fazer suposições, fazer inferências, que é inferir, depreender. Grosso modo, são palavras diferentes para o mesmo significado, certo? Ainda tem, professor? Tem. É possível subentender-se a partir do Você vai texto. sem querer, que é Tranquilo. errado. É possível subentender-se a partir do texto que. O que é subentender? É a mesma coisa, faz o mesmo, eu posso dizer, tem o mesmo valor semântico e sentido de deduzir.
Subentender, deduzir, depreender, inferir, concluir, grosso modo, dá na mesma. Tá certo? Já tem, o que eu falei agora há pouco, que eu abri a aula dizendo qual a intenção do autor. Esse é o grande segredo. A intenção do autor é você descobrir o propósito comunicativo, a intenção do autor. O que o autor quis dizer com aquilo? Qual a intenção do autor? Algumas provas vão trazer o nome assim, ó. Qual o propósito comunicativo? Que é a mesma coisa de intenção. Ou seja, para você descobrir a intenção do autor, você vai ter que ler o texto, mas a intenção dele não vai estar ali nas linhas do texto. A minha intenção é essa. Não vai. Você vai ter que fazer o que eu disse até agora, analisar o contexto, quem publicou, o meio onde o texto circula, né, para poder tentar inferir, concluir qual é a intenção do texto, do autor ao escrever aquele texto. Por isso que compreensão e interpretação são coisas diferentes. E muita gente não sabe. E muita gente lá que vai fazer concurso público, lá, já terminou ensino médio, tem faculdade e tudo, não sabe essa diferença. E por não saber, erram questões. E eu estou trazendo para vocês essa aula aqui sobre esse tema importantíssimo. E se levar ao pé da letra, se vocês levarem a sério e revisarem depois e fizerem anotações, tal, realmente estudar. Vocês não vão melhorar só em português. Vocês vão melhorar em tudo, cara. Geografia, ciências, história, até em matemática. Por que eu disse até em matemática? Porque a matemática é números. Não são só números. As questões de matemática têm um tempo para você interpretar ali o enunciado, interpretar e compreender. Muitas vezes, a galera erra questões de todas as disciplinas, né? Questões objetivas, né? Marcar e tudo lá. Por quê? Não é porque não sabe o assunto, é porque não interpreta, não compreende e interpreta o enunciado da questão. E não busca também nas alternativas a que responde o que pede a questão. É aí onde está. É dizer, eu errei por fazer atenção. Está entendendo? Entende o que a questão pede, primeiro ponto, né? Lê o enunciado da questão, entende, compreende ali o que ela quer, e depois vai buscar as alternativas a que preenche a pergunta, a que responde corretamente a pergunta lá no enunciado. Esse é o grande segredo. Claro, isso não se adquire de uma hora para outra. Isso requer treino, como tudo na vida. Tudo na vida. Tudo. Se você quiser ser bom em algo, você vai ter que treinar bastante. Qualquer coisa que você vai fazer. Independente do que seja. Ninguém se torna bom fazendo uma só vez. Ou fazendo de vez em quando. As pessoas que são boas em algo praticam diariamente. Exaustivamente até. Por isso são bons. Por isso são diferenciados. Certo? Então, interpretação é isso. Algo que está além do texto. Algo que está nas entrelinhas. Compreensão é tranquilo, está no texto, voltou ao texto e leu. Tá. Professor, eu não vou conseguir responder uma questão de interpretação. Como, por exemplo, assim, ó. É possível subentender-se a partir do texto. Somente buscando as respostas no texto? Não. A resposta a esse tipo de pergunta não está na linha do texto. Claro, você vai ter que ler o texto para entender, para subentender, para deduzir, para supor, para inferir o que o autor quis dizer. Mas ele não disse nas linhas do texto.
Tá entendendo? A compreensão, não. Tá ali. Compreensão é de boa. Voltou, tá aqui, entendi. Encontrei a resposta, tá aqui. Compreensão é isso. A interpretação é mais complexo. Então, como é que eu vou ler um texto? Para que eu possa entender. Beleza, vamos lá. Olha só. Primeira leitura. Aqui já vai um macete, ó. Quando eu digo primeira leitura, já é para vir à mente de vocês, consequentemente, assim, automaticamente, a suposição de que vai vir outras leituras, de que só uma leitura não resolve. Eu disse isso, só uma. Não, eu não disse que só. Eu não disse que só uma leitura não resolve. Eu disse primeira leitura. Aí você pressupõe, bom, se tem primeira, tem segunda, tem terceira. Tá entendendo? É igual a isso, ó. Se eu disser assim, ó. Vou escrever aqui, ó. João deixou de fumar. Olha só. João deixou de fumar. Eu disse que João fumava. João fuma. Está assim no meu texto? Aqui estão as linhas do texto. Ó. Isso é o que está no texto. Eu estou dizendo do texto que João fuma, mas quando eu disse que ele deixou de fumar, o meu interlocutor vai inferir. Bem, se ele deixou de fumar, certamente algum dia ele fumou. Está entendendo? Aqui estão as palavras que compõem a linha do texto. João deixou de fumar. Isso está no texto. O que está além do texto é a informação de que ele fumava. Como é que eu sei isso? Pela expressão deixou de. Estão entendendo? Quando eu digo aqui primeira leitura, no meu texto não está dizendo que tem segunda leitura, terceira. Só botei primeira. Mas, quando eu botei primeira, você já pensou aí? Quer dizer, LC, que só uma vez não dá? Porque se eles primeira leitura, você também vai ter uma segunda, uma terceira. Tá entendendo? Isso é interpretação. É ler o que não está dito. É o que ler o que não está escrito. Isso é interpretação textual. Compreensão, lê o que está no texto. Interpretação, lê o que está além do texto. Tá certo? Primeira leitura é aquela leitura intencional, é aquela leitura jornalística. Você observe qualquer âncora de jornal dando uma notícia, a forma como eles falam, a entonação que eles usam para falar. E o texto deve ser lido, ainda que mentalmente, numa sala com muito barulho e tal, ou que seja uma sala silenciosa, que você não pode ler alto, porque as pessoas ao seu redor estão lendo também, no caso de uma sala de aula, de uma prova, você vai ler mentalmente, mas fazendo essa entonação. Isso é essencial. É ler as palavras fazendo entonação. Para isso, os pontos, a pontuação é essencial. Porque é diferente você ler assim, ó. É diferente. Nossa. Nossa! Eu tenho uma admiração aqui, eu tenho espanto, porque eu sei, o meu conhecimento me permite saber que esse ponto de exclamação indica uma admiração, um susto, uma surpresa. E eu não posso ler, de repente, o ladrão pulou a janela. Nossa. Poxa. Nossa! Tem que ter essa admiração, tem que ter esse espanto. Se eu ler, o ladrão pulou a janela. Nossa. Você está entendendo? Ou então, não sei o que, não sei o que. O quê? O quê? Tem que ter a pergunta. Ele perguntou o quê? Oxe. Então, essa entonação que eu falo, e por não fazer isso, as pessoas
não conseguem compreender o texto. Por atropelar na leitura a pontuação, vírgula, ponto e vírgula, não fazer as pausas corretas na vírgula, tal, não consegue interpretar. Eu venho dizendo isso há muitos anos. Há muitos anos bato nas teclas que o Brasil é um país em que as pessoas têm dificuldade de compreensão. A dificuldade de compreensão e interpretação parte da dificuldade de leitura. Acabou. Se você tem dificuldade em ler, você vai ter automaticamente e sem dúvida dificuldade de interpretar. Você não será capaz de interpretar e compreender algo que você não leu corretamente. Ninguém entende o que não leu corretamente. É preciso você saber ler corretamente e não gaguejar, balbuciar palavras ali. O cara que não sabe ler corretamente, ele não vai interpretar. Nunca. Nunca. Então, pessoal, eu tenho dificuldade de interpretação. A dificuldade é de leitura. Como é que está a sua leitura? Não, eu leio bem. Não lê. Não lê. Você pensa que lê bem, mas você não lê. Tá certo? Claro que não é somente leitura, né? Falei, tem todos os contextos aí. Mas o primeiro passo para você interpretar é ler corretamente. É o grande passo. Aí depois vem as demais coisas. Conhecer o contexto, aquele negócio todo que eu falei agora há pouco. Mas o primeiro ponto é ler, certo? Para que serve a primeira leitura? A primeira leitura serve para o autor encontrar a ideia central do texto. A primeira leitura, a primeira vez, serve para o leitor encontrar o que? A ideia central do texto. Ou seja, do que o texto fala? A primeira leitura serve para isso. De que trata o texto? Qual é a ideia central do texto? A primeira leitura é feita para isso. Aí a segunda leitura, aí você vai começar, na segunda leitura, a fazer marcações, né? Fazer grifos, grifar, fazer anotações. Só na segunda leitura. Na primeira, você lê tentando entender o que trata o texto. Ah, o texto fala sobre isso. Ah, o texto fala sobre prevenção das drogas. O texto fala sobre a liberação da maconha. O texto fala sobre a legalização do aborto. O texto fala, enfim, fala de quê? Descobri? Descobri. Vou para a segunda parte. Vou pegar meu lápis grafite e vou começar a fazer anotações das ideias principais. Marcar verbos, marcar adjetivos, marcar advérbios. Por quê? Porque são palavras que denotam juízo de valor. Verbos geralmente indicam ação, ou um estado, né? Um acontecimento, um fenômeno natural. Importante eu anotar, eu circular verbos no meu texto que eu estou interpretando. Vai indicar as ações, os comportamentos. Os adjetivos caracterizam. Então, se eu estou lendo, por exemplo, um texto narrativo, os verbos vão me dizer as ações daquele personagem, ou daqueles personagens, ou daquelas personagens, que personagem pode ser masculino e feminino, certo? E os adjetivos vão dizer as características. E os advérbios vão atribuir circunstâncias ao verbo. De quê? Circunstância de modo, o modo como aquilo aconteceu, circunstância de causa, a causa como aquilo aconteceu, circunstância de tempo, o momento que aconteceu, circunstância de consequência, enfim, circunstâncias adverbiais. E, por fim, na segunda leitura, separar ideias do texto. A minha recomendação é, depois da primeira leitura, de entender a ideia central do texto, você separar a ideia principal por parágrafo.
Cada parágrafo bem produzido, ele ele tem uma estrutura de mini dissertação, ou seja, todo parágrafo tem uma pequena introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão do parágrafo. No primeiro parágrafo, perdão, as primeiras linhas do parágrafo, que pode ser considerado como a introdução do parágrafo, estou sempre focando em do parágrafo para não confundir com o texto todo, a estrutura do texto todo. Eu tenho ali o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia principal, central, mais importante. No segundo período do parágrafo, nas linhas que seguem, eu tenho ali o desenvolvimento, a ampliação, a explicação dessa ideia. E no último período do parágrafo, nas linhas finais, eu tenho ali a retomada dessa ideia e a sua confirmação. Então, pegou um parágrafo e olha ali onde está a ideia central. Geralmente, a ideia central de cada parágrafo geralmente está nas primeiras linhas. Alguns autores deixam para as últimas linhas a ideia central, mas geralmente vai estar nas primeiras linhas. Então, sacar de separar as ideias do texto, pegando ali as primeiras linhas, que é o tópico frasal, poxa, vai facilitar você interpretar o texto, ó, tranquilamente. Certo? Então, a sacada é essa. E depois, você vai fazer ali um fluxograma. Professor, o que é um fluxograma? É o que a gente chama hoje de mapa mental. Se chamou durante muito tempo de fluxograma. Hoje se chama de mapa mental, mapa conceitual, que certamente vocês sabem o que é, né? Você tem aqui a ideia central, chamada de IC, ideia central. E você tem ramificações, né? Ideias aqui, ó, que vão se somar à ideia central. Isso é um fluxograma, isso é um mapa mental. Tá certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos as maneiras de se ler proficientemente um texto. E é isso. Acabou? Certo? E é isso. A pergunta é: deu para entender? Ficou claro?